Fala prevencionista, faixa preta, tudo certo? Como é que você está? Com todos os acontecimentos na área de segurança e atualização de NRs e respondendo também as perguntas que estão me fazendo nas redes sociais aí sobre gestão de riscos, que veio aí através dessa consulta pública lá do GRO, do PGR, resolvi gravar este vídeo para clarificar e esclarecer, certo? É importante lembrar que a gestão de riscos sempre foi primordial para uma boa gestão de segurança e para buscar também um nível de performance mundial. Então, bora para a resenha? Vamos resenhar sobre esse assunto, vamos falar sobre gerenciamento de risco. Mas antes de mais nada, apenas para quem ficar até o final, eu tenho uma grande notícia. Eu quero pedir também para você curtir o vídeo e assinar o canal. Já ativa o sininho para receber notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Convida todo mundo, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram e etc. O que me motiva a preparar material gratuito é justamente poder ajudar a galera. E eu só consigo enxergar isso se tiver interação, se a galera estiver respondendo. E se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários, deixa aí, pede assunto que de repente você queira que eu aborde, que você queira que eu comente, que você queira que eu fale. Essa interação é importante para fortalecer e para nos motivar a cada vez mais poder colocar conteúdo pra galera aí de modo geral. Então agora, bora lá, eu vou compartilhar a tela com você. Maravilha, maravilha! Agora que você já assinou o canal e já ativou as notificações no sininho para ser avisado quando nós postarmos novos vídeos, vamos dar continuidade. Então, galera, a base da segurança do trabalho é justamente a prevenção, não dá para fugir isso. A base é a prevenção. Então, naturalmente, buscar se antecipar aos riscos, identificando, quantificando, eliminando, controlando e preparando, ou seja, treinando os trabalhadores para aumentar a prevenção através do conhecimento desses riscos identificados e, naturalmente, os meios de controle é importantíssimo, é fundamental, porque, como eu sempre digo, uma andorinha só não faz verão, ou seja, um profissional de segurança ou o departamento de segurança do trabalho não vai fazer segurança sozinho, tem que estar toda a empresa engajada, comprometida e atuando para que isso aconteça, porque aí sim nós teremos um exército, mas um exército de prevencionistas, todos no mesmo caminho, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, buscando a evolução do sistema de gestão de segurança que automaticamente vai impactar em redução de acidentes, melhorias de modo geral na questão de segurança do trabalho, certo? E aí, dando continuidade a esse tema, essa questão de gestão de riscos, GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, nós precisamos falar sobre evolução cultural, ou seja, a cultura de segurança. Nós não podemos fugir dessa questão nesse sentido, do que nós precisamos realmente estar abordando, estar impactando. E aí, entender o processo da cultura prevencionista é fundamental. Então vamos entender esse processo, vamos falar um pouquinho de história, um pouquinho da evolução histórica e como que veio esse processo aí da cultura prevencionista ao longo do tempo. Obviamente eu não vou puxar lá de trás, eu vou vir aqui da BS 8800, que teoricamente, entre aspas, é o ponto de partida relacionado a padrões internacionais de normativos, né? Então nós vamos partir da ABS 8800, ok? E o que é a ABS, né? A ABS 8800 ela é uma norma sobre o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho que foi publicada em maio de 1996 pelo órgão britânico de normas técnicas, que é a British Standard, certo? E ela tem como forma de implantação de um sistema de gerenciamento relativo à segurança do trabalho. Então é específico para a segurança do trabalho. Ele tem uma estruturação moderna, tá? Com envolvimento de alta administração, formação de comitês e etc. Isso lá de 96, já veio com toda essa robustez, formação de comitês de segurança e tal. E para justamente o quê? Buscar atingir um nível de performance mundial, ou seja, ter um sistema de gestão que possa ser comparado com outros níveis de gestão mundo afora, ou seja, com os resultados possam ser mensurados e comparados, né? Esse era um dos objetivos. Mas a BS 8800 ela tem
detalhes assim importantíssimos que é fundamental eu comentar aqui, certo? E qual que é esse detalhe? Em relação às outras normas que surgiram justamente a partir dele, surgiram justamente a partir da BS 8.800, que é o quê? A BS 8.800 ela tinha diretrizes mais simples e também ela não era certificável, ou seja, ela norteava, mas ela não certificava. Ela era uma base bacana, era uma base bacana para você montar, estruturar, melhorar o teu sistema de gestão de segurança do trabalho. Mas aí agora, nessa questão de não ser certificável, eu quero fazer um adendo. Eu quero fazer um parênteses, né, referente a essa questão de certificação. Eu aprendi na Toyota que se você não tiver necessidade de se certificar, não se certifique. Por quê? Porque é um custo alto, você tem que injetar dinheiro e muitas vezes você não vai te trazer nenhum retorno, não há necessidade. Quando que há necessidade, Fernando? Eu aprendi que a necessidade, se for uma necessidade comercial, imagina a empresa que você trabalha ou a empresa que você presta consultoria, ela precisa vender seus produtos. E aí se o mercado exige de repente que ela tem que ter uma ISO 9001, que é o sistema de gestão de qualidade, é fundamental que ela implemente, porque ela precisa sobreviver, é um business, é um negócio, nós estamos falando de negócio. O profissional de segurança ele tem que enxergar tudo como um negócio, ele não pode ficar só na filosofia da prevenção, bonitinho, não sei o que lá, ele tem que olhar como um negócio, porque ele vai apresentar resultados para homens que só olham números, para executivos de negócio que só olham número, então tem que ter essa visão também, tem que ter essa pegada, tem que ter esse time, então é fundamental isso. E aí se o mercado não exige, para que você vai despender dinheiro, investimento, para uma coisa que o mercado não vai pedir? Só para falar que tem? Aí cai no esquecimento, não se atende direito e vira uma bagunça, como a gente vê bagunças por aí em empresas que bate no peito que tem certificação. Então, na minha opinião, o mercado não exige, não precisa ter. Sabe o que você faz? Pega esse padrão internacional, usa ele como base para estruturar a empresa do teu cliente, para estruturar o sistema de gestão da empresa que você trabalha, e aí você vai ter um sistema de gestão robusto, eficaz, baseado no padrão normativo internacional, que vai poder ser comparado com qualquer outro padrão normativo, com qualquer outro resultado que você queira mensurar para ver qual que está seu nível de performance, certo? Então, após a BS 8.800, quem veio? A OSA 18.001, que muita gente confundia e falava OSHAS, né? Você já deve ter ouvido falar OSHAS, mas é OSA 18.001. Então, a sigla OSA 18.001, em português, significa o quê? Serviços de Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional. E foi publicada pela BSI, pela British Standards Institution. Ela traz uma pegada relacionada aos riscos das atividades rotineiras e o que podem gerar aos trabalhadores, né? Como é que ela surgiu? Um grupo de certificadores e entidades de normalização da Irlanda, da Austrália, da África do Sul, da Espanha e da Malásia se juntaram, estudaram e criaram a OSA 18.001. Ela entrou em vigor no ano de 99 e foi adotada por milhares de empresas mundão afora, ou seja, várias empresas se certificaram na OSA 18.001. A criação da OSAS teve referência de normas existentes e, naturalmente, da BS 8.800, onde nós podemos dizer que foi a pioneira na questão de padrão normativo, né? Mesmo não certificando, que a BS não certificava, certo? E a OSAS bate muito na questão da melhoria contínua, aperfeiçoamento contínuo, né? Que é justamente para quê? Para rodar PDCA do sistema. Hoje está bom, mas amanhã pode estar melhor. Hoje está bom, mas amanhã pode estar melhor. E na época, né, eu sendo submetido a treinamentos de auditor líder, auditor interno e tudo mais, os órgãos certificadores aqui no Brasil, os instrutores, eles sempre mencionavam, né? Corria a boca miúda que na época a OSA 18.001 não se transformou numa ISO da vida por questões políticas, briguinhas aí entre os órgãos certificadores, tá? Mas foi justamente isso o que aconteceu. Perfeito? Agora vamos dar continuidade a essa evolução. E na sequência desse processo evolutivo, veio quem? Veio a ISO 45001. A ISO 45001 é de 2018. Ela traz, entre aspas, um avanço muito importante
para o sistema de gestão. Porque onde além de padronizar ali ao modelo ISO, aquele modelo, né, bacana que são os padrões ISO, né, que usa lá em todas as suas normas, também ela equaliza outros itens, como definição de riscos, por exemplo, entre tantas outras coisas, mas vamos falar aqui sobre a definição de riscos. Então que de certo modo facilite, não fica aquela bagunça. Porque, imagina, uma norma fala que definição de riscos é X, a outra norma fala que definição de risco é Y. Então fica aquela bagunça, fica aquele negócio meio confuso e que acaba dificultando as coisas. Então ela traz essa equalização, ela facilita nesse sentido. Mas como eu aprendi na Toyota, temos que ter um sistema de gestão superior a qualquer padrão que exista no mercado. E não porque queremos competir com eles, mas porque verdadeiramente queremos ter algo que funcione e que faça parte do DNA da empresa, que realmente faça parte do DNA da empresa e que impacte em tudo, como por exemplo, na qualidade de vida dos trabalhadores, na facilidade de cumprir os procedimentos e atividades, ou seja, é a disciplina operacional, é a capacidade que a organização, que a empresa tem de cumprir aquilo que ela mesma escreveu, que ela mesma determinou como um padrão. Então isso chamamos de disciplina operacional. E é importante também ter esse sentido, entender isso, no orgulho de fazer parte do processo, no orgulho de fazer parte do time. Isso é importante, por isso que na Toyota se preza tanto ter um sistema de gestão superior a qualquer padrão que se exista no mercado. Mas quando eu vejo aí algumas empresas batendo no peito, que é certificado ISO 9001, 14001, agora ISO 45001, eu fico louco, maluco para ter a oportunidade de ver por dentro o sistema. Por quê? Porque você vê aí, se você não viveu isso, se você não passou por isso, mas ao longo dos tempos, muitas empresas que batiam no peito, que eu tenho ISO, que eu tenho isso e aquilo outro, eu sou certificado, biriri, bororó, elas se contradiziam. Por quê? Acabavam ocorrendo situações primárias, situações assim, como é que eu posso dizer? Muito simplistas. Simplistas em que sentido? Deixa eu explicar. Imagina uma empresa que tem um sistema de gestão, que seja de qualidade, seja de meio ambiente ou que seja de segurança, ter um duto de óleo estourando por falta de manutenção e manchar de óleo aí meio mundo. Incoerente, correto? Imagina uma empresa que tem sistema de gestão de segurança, sistema de gestão ambiental e ter laudos de barragens forjados, ter o maior acidente ambiental da história, número excessivo de acidente de trabalho fatal nesse episódio. Então, assim, é incoerente. O papel, o certificado aceita tudo, né? A certificação aceita tudo, o papel ali aceita tudo. Mas você olhar por dentro, conseguir enxergar as engrenagens do que realmente funciona, do que realmente acontece, esse é um desejo que eu tenho quando eu vejo algumas empresas batendo no peito, falando que tem sistema de gestão. Por isso que eu aprendi e priorizo que não bata na tecla, precisa ter certificação, você vai onerar seu sistema, você vai onerar teu custo, sem necessidade, a não ser que haja uma necessidade para você ser certificado. O contrário, pega o padrão normativo internacional, implementa na sua empresa ou no seu cliente, tenha resultados excelentes e consiga mensurar para você poder buscar nível de performance mundial sem ter que ter custo de certificação. Isso é o que eu realmente indico. O próximo slide aqui é onde vamos falar, né, obviamente, da cultura prevencionista, mas onde vamos dar continuidade e eu quero falar sobre os prós e contras nesse slide. Eu quero falar sobre os prós e contras. E vamos começar com os prós. Os prós na questão do GRO, do PGR, da gestão de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de riscos do PGR é o seguinte: a base normativa internacional. Então, para mim, é pró, tá no campo do pró, dos prós, né, das coisas positivas. Trabalhar em cima da base normativa internacional. Porque aí sim nós conseguimos mensurar, a gente não precisa mensurar só com o que é Brasil, nós podemos mensurar de maneira mundial mesmo, com outros países que adotam o mesmo critério dessas normas internacionais, certo? E uma outra coisa positiva é o avanço de modo geral. Isso é um avanço em modo geral, porque nós estamos falando de cultura. E quando qualquer trabalho que você faz que envolva a cultura, a evolução da cultura para melhor, isso é um avanço.
E é por isso que eu menciono aí o avanço em modo geral. Modernização das leis, então, para mim, a modernização das leis é fundamental. Então, nós temos uma lei de 78. Então, quando você para pensar, poxa, muita coisa aconteceu, muita tecnologia mudou, muita coisa, muita água passou por debaixo dessa ponte. Precisa realmente atualizar e melhorar. Nós brigamos tanto, nós profissionais de segurança, brigamos tanto dentro das empresas para manter os padrões, as normas, os procedimentos internos, tudo atualizado, bonitinho, conforme a realidade que a empresa vive no momento. Então, por que não atualizar, por que não modernizar a legislação, né? Evoluirmos nesse sentido. Então, por isso eu coloco como um pró, uma coisa positiva dentro desse processo, né? Um outro ponto que eu coloco como positivo é a atuação do governo, porque, assim, inicialmente, o governo aparentemente ele demonstra vontade em modernizar, em atualizar. Eu não falo aqui com viés político, não defendo nenhum político, mas inicialmente parece que ele está querendo acertar, modernizar e melhorar. Óbvio, tem muitas coisas que eu não concordo, provavelmente coisas que você também não concorda. Mas eu entendo também que numa esfera tão grande de tantas pessoas, nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então a gente tem que tentar aí pegar uma equalização melhor que seja, por mais que nós fiquemos descontentes com algumas coisas, e tentar enxergar o lado bom dessa evolução, tá? Agora vamos para os contras. Os contras que me preocupa é o seguinte, a postura do mercado, como é que o mercado vai absorver, vai receber isso. Por quê? Durante mais de 40 anos, vou dar o exemplo do PPRA, o PPRA foi prostituído, então o mercado vendia documentos, vendia laudos, copia e cola, sem nenhuma análise, sem nenhum critério como definido em legislação, como definido nas questões técnicas, nos padrões técnicos, porque nós não podemos esquecer os padrões técnicos. Existem as questões legais? Existe, mas também existem os padrões técnicos que nós não podemos deixar no esquecimento. E o mercado, durante mais de 40 anos, marginalizou o PPRA, acabou marginalizando a segurança do trabalho, onde nós víamos PPRA, que as empresas vendiam PPRA, né, em consultoria, só com avaliação qualitativa, sem avaliação quantitativa, mesmo a lei falando que se identificou qualitativamente tem que quantificar, não sei que não haja possibilidade, mas tirando riscos biológicos, aí vamos dizer só dos biológicos, o restante praticamente tudo se mensura, então tinha que ter quantitativo e não tinha, sabe? Então umas coisas horrendas, copia e cola de norma, copia e cola da lei, horrível. E por contrapartida, uma questão negativa vai ser a postura do profissional de segurança. Como é que o profissional de segurança vai receber isso? Porque, querendo ou não, nós acabamos aceitando essa questão do mercado. Então, quando a gente aceitou a questão do mercado no exemplo do PPRA que eu estou mencionando, como é que nós vamos receber essa mudança agora? Essa mudança que também não é nova, é importante deixar claro, porque nós estamos falando de uma questão que vem lá de 1996, esse padrão internacional, certo? Então não é algo novo, é algo novo, descobriu a América. Não descobrimos a América. Então como é que o profissional de segurança vai receber isso? Qual vai ser a postura dele? Isso vai impactar muito no resultado final do que nós queremos, né? Do que nós sonhamos para a cultura prevencionista. E também um outro ponto contra, que é preocupante, é a postura da empresa. Como é que as empresas, de modo geral, vão receber isso? Vou dar um exemplo muito simples. O senhor Luciano Hang, que é o proprietário do grupo Avan, lá das lojas Avan, ele fez um comentário nas redes sociais, numa live do presidente, falando mal das NRs, que as NRs é um saco, e mencionando a NR24. Eu entendo que existem muitos excessos na legislação, sim, de modo geral, inclusive na nossa de segurança do trabalho. Mas uma empresa do porte dele não deve se preocupar com aquelas questões da NR24 porque ele atende todas. Mas tudo bem, o governo retirou um monte de coisa ali que seria passível de autuação, e eu não quero nem entrar nesse detalhamento da NR24, estou só dando um exemplo, uma pincelada aqui para ilustrar o que eu estou falando de contra. Mas como é que as empresas vão receber isso de modo geral? E aí eu quero já fazer um link, porque você deve estar se perguntando, poxa, mas o Fernando colocou como positivo a atuação do governo e também negativo a atuação do governo. Porque na realidade, para você entender
o meu ponto de vista, o governo está retirando muita coisa, como tirou da NR24 um monte de itens lá passíveis de multa, de autuação, mas que diretamente não vai impactar o empresariado. Não vai impactar. O que vai impactar é o que já impacta hoje, que são os acidentes, que são a prevenção, porque tudo que é relacionado à prevenção, no gerenciamento de riscos de modo geral, vai desencadear em alguma doença ou em algum problema de saúde que vai direto afunilar no INSS e o INSS já tem um rombo, vai impactar lá no SUS e por aí vai. Então, assim, o que impacta nesses processos ainda continua na lei, não vai sair. Então, o que o governo mexeu, teoricamente, não vai ter um impacto que vai ajudar o empresariado, mas o empresário não sabe disso, não enxergou isso ainda. Então, todas essas questões de acidentes, de afastamento e tudo mais, tudo isso impacta lá no SAT, no FAP, então, que é tudo na folha de pagamento lá, impacta no GFIP, então, são volumes altos, são vultos altos. Então, assim, na hora que o empresariado entender isso e começar a chorar para o governo, chantagear talvez até, talvez eu possa usar essa palavra, né? Choramingar as pitangas, eu quero ver se o governo realmente vai atuar de maneira consistente através dessa entrega de documentação através do e-social, de maneira digital, que vai otimizar, dado que não tem mão de obra, não tem auditor fiscal suficiente para fiscalizar 100% das empresas, né? Então, assim, eu quero ver se o governo realmente vai manter a postura de atuação. Por isso que eu coloquei também como contra, né? Como negativo a atuação do governo. Apesar de ter colocado nos prós, eu coloquei também nos contras. Então, por isso eu quero que você entenda, porque na realidade, o que pega pro empresariado continua na legislação. Porque, obviamente, impacta lá no SUS e no INSS. Então, continua na legislação e eles vão ver que se eles realmente não atuarem de forma condizente, vamos ter problema. E aí o que a gente quer, o que a gente busca, dependendo desses contras, da atuação aqui, da postura dessas pessoas, tanto do mercado como do profissional de segurança, como da empresa e até mesmo na atuação do governo, vai impactar direto no objetivo principal, que é estabelecer uma cultura prevencionista, que é criar uma cultura prevencionista dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, isso é uma coisa que precisamos estar atento. E eu quero exemplificar para você, para que você realmente entenda. Então vamos para o próximo slide que eu vou exemplificar. Trazendo um exemplo real, e já que eu mencionei o PPRA, não vou mudar o exemplo, vou manter o PPRA. Imagina assim, durante mais de 40 anos, o PPRA foi o coração da gestão de segurança do trabalho, onde tudo girava em torno dele. O PCMSO, a NR15, a CIPA, a LTCAT, treinamentos ou as necessidades de treinamento, a gestão de riscos de modo geral, porque nós podemos dizer aqui, relembrar, para quem não sabe, ficar sabendo e para quem sabe, relembrar. Relembrar que os riscos mecânicos, né, antigos riscos mecânicos, hoje chamados de riscos de acidentes, já foi parte integrante do PPRA. Então tudo, os comitês de segurança, tudo girava em torno do PPRA. E com essa questão do GRO, do PGR, tudo indica, mesmo sem a gente saber se vai ser... Inicialmente falavam que ia ser um anexo, né? O PGR seria um anexo do PPRA. E hoje, apesar de ainda não ter sido anunciado pelo governo, tudo indica que o GRO, né, o Gestão de Riscos Ocupacionais, e o PGR vai ser uma nova NR, que seria a NR38, embora ainda não está oficializado no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, não está atualizado ou oficializado pelo governo, mas tudo indica que essa gestão que eu falei do PPRA, ela vai migrar para o GRO, para a Gestão de Riscos Ocupacionais, mas... uma coisa que precisa deixar bem claro é que isto é uma questão cultural. O GRO, a Gestão de Riscos Ocupacionais, é a base de qualquer sistema de gestão de segurança. Então, vai incluir aqui riscos de acidentes, vai incluir aqui... Ele não fala de risco ergonômico no texto da norma, e eu vou mostrar o texto da norma para vocês aqui. Eu vou mostrar um draft
do estudo que eu estou fazendo, que eu estou estudando, né? Obviamente, o texto, estudei o texto, fiz um rascunho, estou esperando a oficialização do texto para poder falar com mais detalhes, com mais propriedade, poder direcionar vocês, poder orientar, mas eu tenho uma preocupação muito grande do profissional, do mercado, tentar, de certo modo, marginalizar o GRO como marginalizou o PPRA. Porque hoje a gente ainda escuta muitas leviandades, muitas coisas aí. O governo não deixou claro que o PPRA vai acabar. Mas ele deu indícios que o PPRA não vai chamar mais PPRA. Provavelmente vai cortar os PPs e vai chamar RA, riscos ambientais. Mas em momento nenhum ele falou que vai deixar de existir. Porque o PPRA ou o RA, que seja riscos ambientais, ele vai ter que continuar existindo, porque ele fala especificamente, ele trata especificamente, foi revisado anexos, foi incluso anexos agora, em dezembro. Será que ele incluiu anexos para excluir o PPRA? Para eliminar? Para não existir mais? Pode até ser que deixe de existir, eu não sei o que passa dentro da cabeça do governo, mas vamos ser racionais. Nós não podemos usar isso como artifício para se favorecer. E é isso que eu vejo por parte de alguns profissionais. E aí cabe a nós aceitar isso desses profissionais ou não. O RA ou o PPRA, o nome queira chamar, ele vai continuar existindo, ele trata especificamente dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Ele vai ter que existir. No texto do GRO, vou mostrar aqui um pouquinho do draft do meu estudo, rapidinho, só uma pincelada. Ele não está falando que vai excluir os riscos ambientais, ele não está falando que vai ser feito dentro do GRO. Então é maluquice a gente aceitar essas pessoas querendo deturpar o mercado, como fizeram durante mais de 40 anos. Os laudos ergonômicos, as AETs, as análises ergonômicas do trabalho, vão continuar existindo, porque são específicas. No texto do GRO nem tem lá ergonomia. Vamos ver o oficializado pelo governo se vai ter falando. Mas como nós estamos falando de gerenciamento de riscos ocupacionais, pode incluir tudo lá. As análises de acidentes vão continuar sendo feitas. Não está dentro do GRO, ele fala que está lá para fazer um controle, um grande sumário, um inventário dos riscos. Então, se você levantou riscos, o inventário dos riscos, você vai levar para lá. Num treinamento que eu ministro, chamado PPRA Faixa Preta, que é baseado nas metodologias Toyota, do que nós fazíamos na Toyota, do que se faz lá na Toyota, nós já fazíamos um sumarião de riscos gigante dentro do PPRA. Gigante, porque isso chama-se gestão, quantificação, quantificar, mostrar o que evoluiu, o que não evoluiu, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Não é só mais um papel, é verdadeiramente uma gestão. E se ele se transformar em RA, deixar de ser PP, Programa de Prevenção, e se transformar em riscos ambientais, o PPRA Faixa Preta continua da mesma forma. Porque nós estamos falando em gestão, nós não estamos falando em atender lei. Nós estamos falando em fazer o nosso papel prevencionista, fazer a gestão de segurança do trabalho. E é isso que eu quero que você entenda, essa diferença. Tá ok? Agora vamos dar uma olhadinha rapidinho no draft do estudo da norma ou do texto proposto tanto para a NR9 como o texto proposto para o PGR, GRO, o nome que vem aí, que eu não sei qual vai ser o nome oficial. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou colocar minha planilha aqui para você ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como eu falei, na minha planilha aqui, onde eu faço os estudos da norma, na realidade isso aqui é um draft, tá? Não é minha planilha fechada, só coloquei um draft aqui para exemplificar para vocês o que eu falei na explicação anterior. Então, se a gente pegar aqui a NR atual, tá nessa coluna, NR atual, e aqui a NR proposta. Então, vamos pegar o objetivo da proposta, né? Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos mínimos para a proteção da saúde e da integridade dos trabalhadores contra os riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos nas atividades e ambientes do trabalho. Ou seja, ele já está determinando como era antes, físicos, químicos e biológicos. Perfeito? Aí ele vem aqui, ó, um outro item que eu deixei identificado. No item anterior, no 9.3, falava do desenvolvimento do PPRA.
Aí aqui na proposta ele vem como identificação e avaliação da exposição aos agentes ambientais, né? Ou seja, não tá praticamente tá a mesma coisa, com algumas diferenças em palavras, em forma que se coloca, em mudanças de item para item, mas ó, só para você ter uma ideia, aqui falava do desenvolvimento do PPRA, aqui identificação e avaliação dos agentes ambientais. Aí vem aqui, ó, vou falar só o proposto, não vou falar o atual, mas vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Ó. A identificação das exposições aos agentes ambientais deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis: descrição das atividades, identificação do agente e formas de exposição, a determinação e localização de possíveis fontes geradoras. Eu até brinco, né, que o pessoal pegou o treinamento PPRA faixa preta, o treinamento que eu ministro, que eu elaborei, e jogou aqui para dentro, né? Mas na realidade não é. Nós trazemos da metodologia Toyota, que é baseada nos padrões internacionais que nós já usamos desde lá dos anos 2000. Então, na realidade, não existe cópia, é uma brincadeira, né? A descrição das medidas de controle já existentes, que é justamente o que tem o que tem no treinamento. Eu brinquei que o treinamento PPRA faixa preta eles jogaram aqui na proposta de texto aqui da NR9, né? E os possíveis danos à saúde, tal, a obtenção de dados existentes na empresa, né? Indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, enfim. Não existe, pessoal, grandes mudanças ou mudanças substanciais e nem nada dizendo que vai eliminar o PPRA, não vai, mas existe a possibilidade dele não chamar mais PPRA e sim RA. Em vez de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, chamar de Riscos Ambientais. Tá? Aí a avaliação das exposições dos agentes, que vai lá para o 9.4, que antes era das responsabilidades no atual, e agora no proposto é a avaliação das exposições aos agentes ambientais. Deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição aos agentes ambientais, a fim de determinar a necessidade de adoção de medidas de controle e de realização de avaliações quantitativas, quando aplicáveis, ou de avaliações qualitativas mais aprofundadas. Ou seja, uma vez que você achou qualitativo, você tem que fazer o quantitativo. Senão, como é que você sabe? Vai saber no cheiro? Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se... Não é assim. Então, não mudou grandes coisas, está tudo aí, gente. Está tudo simplesinho. Mas, como eu falei, aqui é um resuminho, tá? Do meu draft, é um draft, né? Um rascunho do meu estudo. Não vou mencionar nem apresentar tudo para vocês, até porque o texto oficial ainda não foi anunciado. Então, como não foi anunciado, não adianta ficar falando de estudo, de possibilidades. Temos que falar do real, né? Mas como eu disse, o treinamento PPRA faixa preta, os caras lá da lei, lá, a comissão tripartite, copiou e jogou para dentro da proposta de lei. Agora vamos lá que eu vou mostrar o meu rascunho do PGR. Então vamos lá, rapidão aqui para minha planilha do PGR. Eu vou mostrar só o draft mesmo, não é o estudo finalizado. Mas vamos lá, ó. Aqui a NR proposta, certo? Aqui eu fiz alguns comentários rapidinho só para deixar nesse draft para ilustrar para vocês. Então, ó, o objetivo desse texto, né, do PGR, ou do GRO, é estabelecer as diretrizes e requisitos para as ações de prevenção e segurança e saúde no trabalho, SST. Vamos ver o que mais que eu posso comentar aqui rapidamente, para a gente não perder tempo, né? Esta norma deve ser utilizada para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos. Prevenção e gerenciamento dos riscos, não cabendo sua utilização para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, obviamente, insalubridade e periculosidade, NR 1516, certo? Vamos ver aqui o que dá para comentar mais rapidinho. Aqui, ó, C. A linha C eu coloquei, né? Porque ele fala que a organização deve, né? Evitar os riscos que possam ser originados do trabalho, avaliar os riscos que não possam ser evitados, implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores. Então, as empresas que já trabalham no padrão internacional já ouvem os trabalhadores e demais comitês e tudo mais. Adaptar o trabalho ao trabalhador, apesar de não falar em ergonomia, indiretamente aqui está mencionando ergonomia. Enfim, as ações de prevenção em SST devem constituir um programa de gerenciamento de riscos, o PGR, podendo estar contempladas em planos, programas e sistema de gestão, desde que fique demonstrado o atendimento aos preceitos e exigências legais, né, previsto legalmente. Então eu coloquei um comentário aqui, ó. Se já existe um programa, simplesmente nós podemos o quê? Documentar o atendimento à lei, desde que esteja tudo enquadrado legalmente, ou seja,
caracterização e graduação de riscos, enfim, tudo tiver lá enquadrado. Aí aqui embaixo a organização deve adotar as medidas, né, no 3.4, as medidas necessárias para melhorar continuamente o desempenho em SST, ou seja, melhoria contínua, o PDCA, tem que mensurar, tem que mostrar que está evoluindo ou não, né? Vou mostrar mais algum aqui para baixo aqui. Deixa eu ver, aqui é muita coisa, eu coloquei só um draft mesmo, tá? Então, ó, é o 4.2.7.1, o nível de risco deve ser determinado pela combinação da severidade dos possíveis danos com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, utilizando-se de matrizes de risco ou outros procedimentos equivalentes a critério do empregador, ou seja, você pode seguir o que o governo determina lá na NR3 lá ou outro equivalente e ponto, certo? Vamos lá, cadê aqui, rapidão. Os dados das avaliações dos riscos devem ser consolidados em documento denominado inventário de riscos. Então, é aí que eu digo, vai ser um grande sumarião dos riscos, vai ser o sumário dos riscos, um grande inventário. Muitas pessoas vão estranhar, eu acho super positivo, super válido, porque eu já trabalho com isso desde lá dos anos 2000. Então, desde a BS 8800. Então, para mim, eu já estou habituado com isso. É justamente o que nós praticamos dentro do treinamento PPRA faixa preta, da metodologia do PPRA faixa preta, que também vem das metodologias Toyota, do que a gente já aplicava lá, que é uma gestão de resultado, que realmente mostra como a coisa acontece e como tem que ser. Então, muitas pessoas vão estranhar porque vai estar tudo numa coisa só, num sumário só, num inventário de risco só. E aí o que acontece é o seguinte, vai vir lá do PPRA, da NR9, vai vir dos riscos de acidentes, das análises de acidentes, dos comitês diversos de segurança do trabalho e por aí vai, mas vai tudo para um lugar só. Então você não precisa ir, deixa eu ver as questões aqui do risco de ergonomia, tá aqui, deixa eu ver dos riscos de acidentes, tá aqui. Não, vai estar tudo no inventário só, facilita muito a gestão. Então vocês vão ver que no dia a dia fazer o follow-up, acompanhar, tudo mais facilita muito a gestão, na minha visão. Eu acredito que vocês também vão se adaptar muito com isso, tá? Então, inventário de risco fala aqui que deve ser mantido atualizado por um período mínimo de 20 anos, tal, a não ser que, considerando o disposto em normatização específica, eu não me lembro de cabeça de nenhum documento que seja menos que 20 anos. Então, se atender 20 anos, praticamente vai atender toda a lei aí já vigente, pelo menos que eu me lembre agora de cabeça. Vamos ver aqui mais algum item para comentar rapidinho. A organização deve estabelecer, implementar, manter os planos de resposta ao cenário de emergência de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Ou seja, aqui ele cita as questões de emergência, então vai também ser englobado dentro do PGR aqui, do GRO, mas na realidade já vem lá das questões da ISO 14001, em São Paulo, da legislação do decreto estadual 46.076. Então, assim, é algo que nós já fazemos dentro da gestão de segurança. Então, não tem nada novo, assim, que coisa, inventar a roda. Não inventaram a roda, gente, fica tranquilo. E aqui fala um pouquinho do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, do PGR, como é que deve fazer, a organização deve implementar por estabelecimento o Programa de Gerenciamento de Risco, ou seja, por estabelecimento, não é para o grupo inteiro, é por estabelecimento, já deixa claro. Aí fala do inventário de riscos, plano de ação, então não tem nada novo, gente. Falar assim, nossa, que não é essa doideira que estão vendendo toda, não. Então, assim, vamos ter muita tranquilidade, muita calma, que eu quero ajudar você a fazer essa transição de maneira tranquila. Quando eu falo que é simples, que é fácil, não é para falar, o Fernando está falando que é simples, que é fácil. É simples, fácil, porque vai ser é cultural, vai ser, a partir do momento que você começar a praticar, aí você vai ver o quanto é cultural e o quanto funciona. Então, fica tranquilo, não se apega nesses vendedores, desses criadores de dificuldade que tem aí no mercado, que tem aí na internet, que criam dificuldade para vender facilidade. Obviamente é trabalhoso, dá trabalho, mas é tudo coisas que nós já fazemos. Então, se nós fizermos direito, o básico, o arroz com feijão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Isso eu posso garantir. Por mais de 20 anos que eu tenho experiência no mercado, eu posso garantir. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Beleza? Então vamos voltar lá para os slides, agora que eu já mostrei esse draft aqui do estudo das normas.
Então, depois de te mostrar tudo isso, qual que é meu objetivo? É te trazer um grande conceito. Um grande conceito não é um novo conceito. Então, entenda isso. Um grande conceito não é um novo conceito. Então, a legislação não traz nada novo, porque ela traz a metodologia das normas internacionais que eu citei aqui. Se partimos como referência a BS 8.800, é desde 1996, ou seja, são 24 anos. 24 anos. Se você não teve contato com esses padrões normativos, não importa o motivo, porque são N os motivos. Pode ser que existia um grupo gestor na empresa onde você trabalhava, que ele fazia todo o desenho ou recebia as informações da matriz da sua empresa e compunha tudo, preparava e você estava na linha de frente, você era ponta de lança para poder treinar, capacitar a força de trabalho, ou seja, os trabalhadores, a gestão, as chefias de modo geral, acompanhar esse processo. Então, de repente, você estava na execução, não estava no planejamento e no estudo da norma. Então, talvez por isso você não tenha tido contato. Mas esse é um motivo, mas pode ter sido N motivos de você não ter tido contato. Então, o que acontece é o seguinte: se você tem um desejo ardente de aprender uma metodologia que funciona e que está baseado nos padrões internacionais e na legislação, se você tem esse desejo ardente, eu te convido para quê? Para conhecer um padrão onde a classificação de riscos e a severidade é simples e claro, para que todos possam entender e atuar, não somente o profissional de segurança, embora o profissional de segurança é o guardião e o tutor desta metodologia, mas como eu já mencionei, o mandorinha só não faz verão, o profissional de segurança não faz segurança sozinho, ele precisa do engajamento e do apoio de todos os trabalhadores, de todos os colaboradores, desde a alta administração até a força de trabalho, que traz um plano de ação para eliminação e redução dos riscos, que tem evidência fotográfica e documental dos controles dos riscos, que tem um plano de treinamento baseado nos riscos para a força de trabalho, etc, etc, etc. Ou seja, uma metodologia com gestão total conforme a legislação vem pedindo, conforme está pedindo na legislação. Então, é algo testado e aprovado, uma metodologia exclusiva. Então é isso que eu quero trazer como proposta para você. Então, este padrão e metodologia de risco que nós implementamos na Toyota lá nos anos 2000, que veio como mandatário da matriz para equalizar todas as plantas do mundo, ou seja, se você visitar qualquer fábrica da Toyota no mundo, a gestão de riscos é a mesma. Se você aprendeu aqui no Brasil, é igual na Venezuela, é igual no Japão, é igual na Argentina, é igual na Rússia, é igual nos Estados Unidos, é igual no mundo inteiro, porque foi equalizado. E apesar de ser um padrão definido pela TMC, pela Toyota Motor Corporation, lá no Japão, e disseminado para suas filiais, ela também é baseada nos padrões internacionais, porque eles não inventaram a roda, eles não quiseram inventar a roda, eles não quiseram criar nada, eles simplesmente pegaram o que existia, o padrão internacional, melhoraram e adaptaram para a realidade da empresa, do grupo Toyota, para o DNA, para a filosofia da Toyota, e automaticamente disseminou dentro do grupo, perfeito? Então, durante o período que eu trabalhei na Toyota, eu era o window person lá na Anfávia. O que é a Anfávia? Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos. O window person é o que? É o representante. Eu ia lá representar a empresa nas reuniões de segurança do trabalho e tudo mais. Eu era o representante. E eu sempre ouvia as mesmas perguntas. Era incrível. Como vocês conseguem manter esses resultados excepcionais e etc, etc. Era sempre a mesma pergunta. E eu aprendi na Toyota o seguinte, que o negócio é fazer o arroz com feijão, é fazer o básico. Porque se você fizer o básico bem feito, você vai ter resultados extraordinários. Então, nas minhas consultorias, quando ministro algum curso, eu sempre procuro explicar a essência do negócio. Eu quero que você entenda a essência do negócio. Porque se você entender a essência do processo, automaticamente fica mais fácil para você implementar e fazer a coisa acontecer aí no teu cliente ou na empresa a qual você trabalha. Isso é fundamental. Só que com todas essas mudanças e burburinhos na nossa área, na área de segurança, eu decidi compartilhar a metodologia que eu aprendi na Toyota e depois customizei e preparei para o mercado e utilizo nas minhas consultorias, obviamente. Eu vendo isso nas minhas consultorias. Por que eu customizei e aprimorei? Entenda por quê. Justamente porque muitas vezes eu me deparo com as pessoas me falando as mesmas coisas.
né? Eu me deparo com empresas e profissionais me falando as mesmas coisas. Ah, não consegui implementar o 5S na minha empresa, não consegui implementar o TPS, o Toyota Production System na minha empresa, que é lá, que traz a filosofia do Lean Manufacturing, né, do trabalho enxuto. Então uma coisa que você precisa entender é o seguinte, é que dentro da Toyota existe uma cultura que já é enraizada, já faz parte do DNA. E não adianta você vir na sua empresa ou no seu cliente querendo implementar a goela abaixo sem preparar o terreno, sem preparar o campo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou reunir algumas pessoas. Por que apenas algumas pessoas? Porque eu quero fazer um acompanhamento pessoalmente para treinar nesta metodologia. Quando completar o número de pessoas que eu estou determinando ali, que eu vou conseguir atender, infelizmente, vai entrar numa fila de espera as demais pessoas, certo? Até que tenhamos uma nova turma, e aí vai ser por ordem de chegada, igual fila de banco. Chegou no banco, pegou a senha 10, você é o 10º a ser atendido, ou seja, você é o 10º a entrar no próximo treinamento quando formar uma nova turma, e assim sucessivamente, o 11º, o 12º, aí o 15º desistiu, não quer mais fazer o treinamento, ou não vai poder fazer o treinamento, ou seja, o 16º pega a vaga do 15º e assim vai sucessivamente, sem dificuldades, certo? Então, eu estou colocando na descrição aqui, na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha aqui, um link para um grupo no Telegram. Se você não tem Telegram, fica tranquilo, você instala no teu celular, é levinho, simplesinho de usar, tá? Onde eu vou passar informações e conteúdo sem esta neurose de mercado, que vai mudar tudo, mudou tudo, biriri, bororó, choro e mimimi. Não, sem essa loucura do mercado, sem essa neurose. Para quê? Para que você possa fazer a transição para esse PGR, para esse GRO, o mais tranquilo possível, até porque tudo indica que isso vai entrar em vigor em 2021. Não é entrar em vigor, é a carência para atendimento, porque entra em vigor agora 2020, provavelmente final agora de fevereiro, e teremos o prazo até 2021, tudo indica, para poder implementar isso, embora o governo não oficializou ainda isso, tá? É bom deixar claro. E se também você quer participar desse treinamento, você quer ter essa oportunidade, não esquece. É só clicar no link. Clica no link que você vai ter acesso a essa oportunidade. Eu quero reunir pessoas que realmente querem ir para o próximo nível, querem se diferenciar da manada, se diferenciar da maioria das pessoas. Então, o método exclusivo baseado no padrão e na metodologia de avaliação de riscos da Toyota. É isso que eu quero propor para vocês, tá ok? Então, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você vai ter a oportunidade de receber informações, inicialmente dentro desse grupo, sem custo nenhum, e também ter a possibilidade de estar participando desse treinamento exclusivo para um número reduzido de pessoas, porque como eu falei, eu vou acompanhar de perto esse grupo. Mais uma vez aqui eu quero agradecer, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Justamente era essa grande notícia que eu queria estar passando para quem ficasse até o final, é esse grupo, essa oportunidade de treinamento. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, põe aí nos comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me adiciona lá, @fernandoarsenio.oficial. Eu também estou no Facebook, estou no LinkedIn. E se você ainda não assinou o nosso canal, assina o canal, não esquece, compartilha com os amigos e com quem mais possa ter interesse nesse conteúdo. Sugestão de tema também, põe aí nos comentários que nós vamos preparando mais vídeos. Eu vou preparando mais vídeos gradativamente para poder estar passando para vocês. Então, muito obrigado. Prevencionista Faixa Preta, tamo junto e vamos acompanhar aí toda essa mudança de legislação, que como eu falei, não é nada novo, é algo de 96. Se você não teve oportunidade de ter contato com esses padrões normativos, agora você vai ter contato e eu quero te ajudar, te auxiliar a fazer essa transição o mais simples possível e automaticamente te ajudar a ir para o próximo nível, para o patamar profissional que você merece e que você busca, tá ok? Forte abraço, tamo junto.